Graças a paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim, né? Quero hoje, nesse vídeo, estar compartilhando um assunto com os irmãos relacionado ao nosso projeto, à nossa ideia de poder realmente pastorear o coração dos nossos filhos. E um tema que não é muito fácil de se pensar sobre ele. Por quê? São as influências que moldam a vida dos nossos filhos. E a gente vai perceber que são muitas. Né? A ideia de nós pensarmos, você pensar agora, colocar a figura do teu filho, uma foto do teu filho, e colocar várias setas, né, em direção a ele, né, como teu filho, várias setas. E quais são essas setas que influenciam, que moldam, né? Porque nós sabemos que eles estão sendo moldados pelas circunstâncias da vida, por aquilo que vai acontecendo, por isso que nós, né, vamos vendo a cada dia acontecendo. Então, algo básico, que todas as questões da vida familiar como um todo, ela tem um impacto muito profundo, né, sobre o tipo de pessoa que os nossos filhos vão se tornar. Então, aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que acontece no nosso dia a dia a nível familiar, estão contribuindo, né, aí, não de uma forma ou positiva ou negativa, mas estão contribuindo para que os nossos filhos venham ser moldados. Isso é algo que nós temos que estar atento. E e no livro Pastoreando o Coração da Criança, ele vai dizer sobre que ele chama essas influências de influências formativas, influências que estão formando, né, os nossos filhos. Essas influências são eventos, circunstâncias, que a cada dia, a cada ano, as crianças vão passando, e isso vai desenvolvendo nela, né, vão se tornando, vão começar a moldar o que ela será no futuro. Assim também acontece com as nossas vidas. Sabemos que não é simplesmente uma formação automática. Não é, não, então aconteceu isso, vai acontecer com o meu filho. Não é algo automático, mas isso tem uma influência muito grande. Isso vai agir. E aí nós precisamos entender que essas circunstâncias, que esses eventos vão determinar dois fatores importantes acerca disso, para ver como que ela vai se comportar, se isso é um fato determinante do que ela será ou não. Dois pontos que nós precisamos pensar. Qual que é? Primeiro, é avaliar a experiência que os nossos filhos estão tendo, as experiências que ele vive, os eventos que vão acontecendo, o contato que ele tem com cada situação do dia a dia, sendo coisas ruins, sendo coisas boas. Esse é o primeiro ponto, né? O que realmente está ao redor dos nossos filhos, o que realmente tem contato direto com os nossos filhos. E uma segunda situação como ela se interage com essas experiências. Então, o que vai realmente determinar a formação do caráter, a formação da vida dos nossos filhos, são as experiências que ele tem e como ele reage a essas experiências. Então, são dois pontos que nós vamos perceber. Por isso eu quero que os irmãos tenham no quadro, cada um de nós possamos ter na mente, né, uma imagem disso, de uma foto dos nossos filhos, e analisar quais são essas setas que estão apontadas em direção a eles, que fazem diferença na vida deles, ou que podem fazer. E isso, para nós como pais, que queremos realmente pastorear o coração dos nossos filhos, queremos educar os nossos filhos, não tem como educar, não tem como pastorear, se primeiro nós não olharmos tudo isso que está em volta, tudo isso que está de alguma forma influenciando, porque de repente, algum momento, alguma situação, não é simplesmente os nossos filhos, mas são a influência que ele está tendo naquele instante, que ele está acontecendo. Isso acontece com todos nós. Então, precisamos avaliar. E aí, a primeira situação que nós precisamos pensar e que o livro traz é a gente pensar um pouco na estrutura da vida familiar. Qual é a estrutura da nossa família? Qual é a estrutura da tua família, da minha? Então, precisamos pensar nisso, precisamos pensar o que representa essa estrutura familiar. Somos de uma família tradicional, de um núcleo tradicional, né? Os nossos filhos estão, vamos dizer assim, tendo contato com quantas gerações dos nossos familiares, né? Tá aqui. A quantas gerações de pais as nossas crianças estão expostas, né? E dizendo, eu e você, né? Como somos os pais. Aí tem os nossos irmãos que de repente são pais, tem amigos que são pais, não vamos pensar de amigos, mas só do vínculo familiar, mas os nossos irmãos que são pais,
tenho dos avós de dois lados, né, da minha esposa e os meus. São algumas influências que ele vão ter e que ele está exposta, né, a não ser que ele não conviva com esse tipo, que também é uma influência, né? O estar convivendo e o não estar convivendo é uma influência, né? Em uma família de 2 ou 3 gerações, quantas famílias realmente os nossos filhos estão sendo expostos, estão tendo contato, estão convivendo, porque isso vai determinar porque, olhando de uma forma prática, os meus pais vivem de uma forma, já os pais da minha esposa da Raquel vivem, é outra realidade, é outra questão. Mais que a gente pode até pensar, né? A minha mãe é professora, a minha sogra é professora, o meu sogro é pedreiro, meu pai também. Então, eles têm um pouco de similaridade, né, em relação a isso. Bem que o meu sogro tem outros afazeres também que ele faz, mas mesmo assim, tem uma cultura totalmente diferente, uma personalidade diferente, e aí vão, né, influenciando os nossos filhos, e isso vai juntando, né, como uma bagagem, como fazendo a mala, vai colocando aquilo, e é uma bagagem que ele vai carregar aí, provavelmente, né, para o resto da sua vida, se nós não soubermos lidar com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais eficiente. Precisamos pensar no caso dos nossos filhos. Os nossos filhos estão tendo contato com pai e mãe, né? Os dois estão vivos, né? Os dois estão dentro do lar. Como que funciona isso? Como que cada um exerce, né, a função dentro de casa? Por quê? Porque os nossos filhos eles vão ser voltados daquilo que eles estão vendo, das nossas atitudes dentro dos nossos lares. Então, como é determinada a estrutura de papéis, como é estruturado os papéis, quem faz o que dentro de casa. Então, a gente começa a ver como a sua família é formada, como a minha família é formada. Só tenho um filho? No meu caso, eu tenho 2. Então, já muda. Um filho, ele tem o contato com o outro. Então, o de 9, com certeza, né, é um pensamento de 5, já é o outro. E vice-versa. Então, já percebe que esse nível de influência, esse nível de contato vai aumentando. E quais são os efeitos que isso faz na vida dos nossos filhos? Como que ele se desenvolve a cada dia? Como é o ambiente em torno? Né? Pensando no caso, 2 filhos, qual é a ordem de nascimento? Né? Quem nasceu? Isso tudo a gente precisa avaliar. Qual é o nível de relacionamento entre os nossos filhos? Qual a proximidade que os nossos filhos têm? Não é a proximidade de simplesmente estar perto, mas é questão de idade, questão de habilidade, de interesse, de personalidade. Quão próximo eles estão a respeito disso? Não é, volto a repetir novamente, não é próximo fisicamente, mas de alguns termos que a gente precisa avaliar. Nós sabemos, né, que não tem como lidar, para quem tem mais de um filho, cada filho é um filho. Nós não lidamos com os nossos filhos, no meu caso que tenho 2, da mesma forma. Por quê? São personalidades diferentes, habilidade diferente, desejos, gostos diferentes. Então, tudo isso vai nos influenciando que não dá para querer que o filho mais velho seja como o filho mais novo. E vice-versa também não tem. Não tem como querer que os nossos filhos venham a ser como eu fui na minha infância, pensando que eu tive uma infância no interior de Minas Gerais. E aí cada um de nós, qual foi a sua infância? Então não dá, porque são situações, personalidades, habilidades e gostos totalmente diferentes. Então, a ideia, né, formando em uma base para pastorear os nossos filhos, o primeiro ponto, precisamos avaliar isso, é a questão da nossa estrutura de vida familiar. Como funciona, como isso influencia a vida dele, como isso tem uma ligação em relação a ele. Estrutura familiar. Um outro ponto, valores familiares. Quais são os valores? Qual realmente os valores porque uma das setas que tem a estrutura familiar e outra seta é os valores. Né? Será que os nossos filhos sabem o que é importante para nós? O que é importante para os pais? Quais são os motivos, né, de um debate que nós possamos ali estar conversando, que eles analisam, peraí, meus pais estão preocupados com isso, meus pais dão valor a isso. Como que é a situação? O que realmente, né, o que nós como pais demonstrando para os nossos filhos o que é mais importante? O que é mais importante para nós? Porque o que for mais importante para nós, automaticamente vai ser mais importante para eles. Né? Depois fala assim, meu filho é meu filho mesmo, é igualzinho. Sim, porque é o que a gente mais fala, é o que a gente mais está ali na cabeça dele. Então ele vai pegando, peraí, isso aqui é importante para o meu pai, isso aqui é importante para minha mãe, então isso é bom.
Então a gente vai pensando, e aí ele usa um exemplo no livro que eu achei muito legal e é uma forma até de uma reflexão. Ele diz assim: os pais ficam mais preocupados por causa de um furo na calça do uniforme escolar ou por causa de uma briga entre os colegas. A gente pensando no que é mais importante, o que nós damos mais valor, a uma calça furada ou um atrito, uma confusão, uma briga? O que realmente, né, nós estamos demonstrando para ele que tem valor? Que filosofia e ideias os nossos filhos ouvem a cada dia? Claro, vão para a escola, têm contato com outras pessoas, mas nada forma mais nossos filhos do que aquilo que eles ouvem dentro de casa. E não é só aquilo que ele ouve, mas como eles ouvem, que faz uma diferença tranquila. Uma outra pergunta que ele faz, até para nós podermos refletir, né? Os filhos, os nossos filhos, devem ser vistos ou ouvidos no lar? Como que funciona isso? O que realmente é os nossos filhos serem vistos? O que é os nossos filhos serem ouvidos? Como que funciona, né, todas essas situações? Quais são as regras faladas? O que se pode falar, o que não se pode falar dentro de casa? O quanto os nossos filhos são expostos a tudo isso? O quanto os nossos filhos participam de tudo isso? O quanto nós deixamos tudo isso, meus irmãos? Nós estamos fazendo meio que um pano de fundo, uma estrutura para começar um pastoreio. Porque não dá para pastorear, falando do meu caso como pastor, quando alguém chega para conversar e ele conta um problema, ok, é simplesmente o início da conversa. Agora precisa ver toda a estrutura, toda a situação, toda a questão. Se eu chegar, eu estou em depressão, é por causa de pecado? Não, não tem necessariamente. Às vezes ele está passando um turbilhão de situações, um turbilhão de coisas, que são coisas emotivas, que vão de alguma forma nos influenciando e molda as nossas atitudes. Agora, pode ser pecado também, pode ser um pecado que está ali martelando, 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 martelando e ele não confessou. Entende? São duas situações que... qual é a influência do problema? Ok, tem um problema, maravilha, mas o que influenciou esse problema? E como estamos reagindo a esse problema? Então, tudo isso vai formando e nós precisamos, muitas vezes, mudar a motivação, mudar o motivo da ação. Então, a gente precisa disso. O quanto os nossos filhos veem Deus dentro da nossa casa? Onde Deus se encaixa na nossa vida familiar? Não estou dizendo, não é simplesmente uma resposta simples. Não estou falando de, não, olha, se encaixa aqui. Não. Como nós demonstramos isso aos nossos filhos? Nós demonstramos que a nossa vida é organizada em torno do conhecer e amar a Deus, ou em torno das coisas do mundo, das coisas que o mundo pode oferecer. Não estou dizendo que aquilo que o mundo pode nos oferecer venha a ser 100% ruim. Mas o que é a nossa prioridade? Prioridade é o trabalho, escola, né, conquistar, ter, ou a prioridade é Deus? E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será? Nós temos isso muito convicto na nossa mente, nós temos isso muito convicto nos nossos corações, mas conseguimos passar isso aos nossos filhos? Olha o que Colossenses 2,8 diz. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo o Cristo. Como que nós deixamos Deus transparecer para os nossos filhos? Quem é Deus? Quem, vamos dizer assim, quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus para os nossos filhos? Quem é o meu Jesus para o meu filho? Como que ele vê o meu Jesus? Não estou falando simplesmente do Jesus dele, do meu. Como que ele consegue ver? Então, isso são questões que vamos fazer a influência, que vai ter uma influência. E ele traz dentro do livro uma pergunta que nós vamos fazer isso. Os valores do seu lado, os nossos lados, caso, são baseados nas tradições humanas. Tradições humanas, eu penso, tradições dos meus pais e assim sucessivamente, ou nos princípios básicos, né, de Cristo. Aonde estão os nossos valores? O que nós estamos baseando tudo isso? Então, é algo que precisamos pensar, porque vamos avaliar melhor. Avaliar a questão, quais são os papéis, quem faz o quê? Ou aquela bagunça, todo mundo, né? Depois chega todo mundo para juntar e aquela briga que ninguém sabe por onde começa. Porque ninguém tem função. Como nós resolvemos conflitos familiares? Às vezes nós temos uma aptidão muito boa, uma facilidade muito boa de resolver conflitos com vizinhos,
de resolver conflitos no trabalho, na igreja, em qualquer outra situação. Agora, quando está familiar, parece que foi um nível acima. E como que os nossos filhos estão vendo tudo isso? Como que os nossos filhos estão avaliando tudo isso? Né? Como nós lidamos com o fracasso dos nossos filhos? Como nós reagimos, tanto agora com os nossos fracassos, com o fracasso da minha esposa, ela com o meu, mas também com o fracasso dos nossos filhos. Porque nós estamos criando filhos para ser nota 10. Perfeito, isso é ótimo. Mas os nossos filhos, nós temos plena consciência que eles não serão nota 10 em tudo. Nós não somos nota 10 em tudo. Ninguém é nota 10 em tudo. Então, como vamos lidar quando em alguma área ele não for nota 10? Que a melhor nota dele, de repente, é um 7. E nas outras coisas, de repente, em outras áreas, ele será nota 10. Como? As questões importantes para os nossos objetivos é como nós tratamos o fracasso dos nossos filhos. Algo precisa estar muito bem, vamos dizer assim, direcionar como lidar com os fracassos. Quando eles erram, quando eles falham, quando acontece alguma coisa. Nós fazemos com que eles se sintam tolos, né? Como diz alguns, né? Às vezes a gente pode até ver de repente alguns filhos dizer, eu sou burro mesmo. Não é que ele é burro, não é porque ele está falando, é porque em algum momento alguém ou nós mesmos fizemos com que eles sentissem assim. Por quê? Porque muitas vezes zombamos, rimos, né? De repente o fracasso, o erro, alguma situação se torna motivo de piada dentro de casa, se torna motivo de chacota entre a família. E tudo isso são situações, são circunstâncias que influenciam e moldam os nossos filhos. A influência que o quê? Que vai moldar a cada dia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa relação dos fracassos, como lidamos com isso, para que os nossos filhos possam ser. E aí é algo que eu estava lendo também, achei muito legal, é isso. Alguns pais, e isso nós precisamos tomar como verdade, demonstram uma habilidade maravilhosa ao verem tentativas fracassadas como esforços louváveis. Sabe, de olhar para o fracasso, e não como fracasso, como tentativas. Não, você tentou, não conseguiu, vamos tentar de novo, vamos agir de novo, vamos mover, vamos, porque da próxima vez você acerta, da próxima vez você consegue, vamos lutar e nós vamos estar juntos. Então, pegarmos essa questão do fracasso, de tentativa de fracasso, não como fracasso, mas como esforços que os nossos filhos estão tendo. Então, meus queridos, o que eu quero com isso é nós pensarmos em algumas coisas que têm influenciado os nossos filhos, têm influenciado as decisões. Lembra que em alguns vídeos nós falamos sobre o coração. O que tem realmente influenciado o coração do nosso filho? Então, não é simplesmente mudar o coração a princípio, mas as influências. Porque as influências, quando eu levo outro tipo de influência, o coração dele será moldado. E aí a gente pega, não é só o que eles estão fazendo, é o porquê eles estão fazendo. O porquê isso está no coração deles. Precisamos pensar algo que a gente precisa avaliar, o histórico familiar. Qual é o meu histórico familiar com os meus pais, com os meus irmãos? O que eu, de repente, passo para os meus filhos? Hoje, o histórico familiar que eu tenho com os meus filhos, né? Ele usa um exemplo de mudanças, de quando nós mudamos muito, né? E isso faz uma diferença, porque ele não cria raiz. Não cria raiz. E isso pode ser um fator, sabe? Muda muito de escola, muda muito de coisas. Então, tudo isso são coisas que influenciam. E uma situação que precisamos tomar cuidado para a gente encerrar é muitas vezes o erro que nós temos de achar que isso não tem nada a ver. Que essas influências, não, sabe aquela ideia, o seu amigo é o seu amigo, você é você. Não, vai influenciar, o seu primo é o seu primo. Não, vai influenciar. E nós precisamos saber lidar com isso da melhor forma possível. Não dá para simplesmente achar que essas influências formativas não estão formando os nossos filhos. Elas podem não formar, por quê? Porque quando nós estamos pastoreando, ele tem experiências com esses contatos, vamos dizer assim, ele vive essas experiências, mas ele pode ter uma reação diferente. Por isso que nós citamos essas duas situações. A experiência, que nós não temos como, muitas vezes, blindar ou livrar os nossos filhos da experiência. Porque muitas delas nós estamos próximos. E muitas delas nós não temos. Não tem como nós livrar os nossos filhos das experiências de uma dor de um ente querido. Não tem como livrar os nossos filhos de um fracasso.
Até algo importante para pensarmos. Quantos nossos filhos são influenciados? O quanto de segredo eu tenho com os meus filhos? O quanto de segredo nós temos com os nossos filhos? Nós contamos a vida familiar para eles? Ah, não deixa preocupação. Então ele é um alienado. Ah, não, eu conto tudo. Então também estamos levando um peso. Percebe que os dois extremos é perigoso se eu não levo eles a participar de nada ou quando eu levo eles a participar de coisas demais. Precisamos achar esse meio termo para lidar. E para encerrar, algumas aplicações práticas que eu quero que os irmãos aí pensem comigo, quais têm sido algumas das influências formativas mais marcantes na vida do seu filho? Será que nós sabemos identificar? Será que nós sabemos identificar o que está influenciando os nossos filhos? Irmãos, pastorear é trabalhoso, dá trabalho. Eu preciso parar para avaliar, eu preciso parar para entender o que está acontecendo. Não é assim no estalar de dedos. É o nosso trabalho, nós tivemos todo um processo, já falamos sobre isso. Qual é a estrutura de sua família? Então, precisamos meio que fazer como isso afeta os nossos filhos, ou as nossas filhas, para quem tem, como isso afeta, como a estrutura da nossa família, o que os nossos filhos identificam como valores. Será que nós deixamos esses valores bem claros? O que realmente será que nós deixamos bem claro? Quais são as coisas que mais importam para você? Avaliar porque isso está influenciando. Onde estão os segredos? Esse aqui que eu compartilhei por último. Onde estão os segredos em seu lar? Você compartilha demais e assim sobrecarrega seus filhos com problemas grandes demais para ele? Ou você compartilha muito pouco e deste modo isola da vida e da dependência de Deus? Percebe? Nós precisamos muitas vezes compartilhar problemas para levar eles a orar junto conosco e ver a ação de Deus. Mas não pode ser acima de tudo também a coisa grande demais, porque nós sobrecarregamos e eles se sentem mal. Então, o que eu gostaria com esse vídeo é que nós pudéssemos parar um pouco e pensar quais são as coisas que têm influenciado os nossos filhos, porque vamos descobrir muita coisa. Quais são realmente a estrutura da nossa casa? Como está ali? Como é o que os nossos filhos vemos? Não é a estrutura do ambiente lá, mas como família. Quais são os valores? O que é importante? Será que nós deixamos eles, está bem claro, o quanto os nossos filhos, independente da idade, participam do dia a dia da família? Eu gostaria que nesse vídeo de hoje nós pudéssemos pensar nisso, com calma, com tranquilidade e avaliar. Para aí sim, começarmos um processo de desenvolver e de moldar com os padrões bíblicos o caráter dos nossos filhos. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu não tenho recebido muito feedback dos irmãos. Não sei como está, o que os irmãos estão achando. Gostaria que os irmãos comentassem. Se não no nosso grupo de WhatsApp, pode ser pessoalmente comigo, né? Se você tem conseguido acompanhar, se não tem conseguido, dar um toque e falar, pastor, não estou conseguindo. Se você tem mandado esse vídeo para alguém, compartilhe comigo, porque eu sei que eu estou tirando um tempo precioso teu para você assistir esses vídeos. E se de repente não está surtindo o efeito necessário, não que a gente precisa parar, mas vamos mudar o formato, vamos mudar a forma de ser para que nós possamos de uma forma atingir. Mas gostaria de, a partir desse vídeo de hoje, os irmãos pudessem dar algum feedback para mim. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, um grande beijo e fica com Deus, em nome de Jesus.